Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Maíla e hoje a gente vai conversar sobre o livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Um livro que não é da Terra, jamais foi publicado na Terra e até o dia em que ocorreu a terrível catástrofe, nenhum terráqueo jamais o tinha visto ou sequer ouvido falar dele. Apesar disso, é um livro realmente extraordinário. Aqui, né, foi uma leitura conjunta, né, eu convidei as pessoas que quisessem participar da leitura conjunta, né, que lessem o livro comigo, para que nesse vídeo a gente pudesse conversar sobre ele. Então, esse vídeo aqui vai ter spoiler, então se você não leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, e se você se incomoda com spoiler, porque tem gente que não se incomoda, né, eu conheço pessoas que acham que saber um pouquinho mais da história vai aumentar a curiosidade, né? Mas eu vou logo avisando que esse vídeo todo vai conter spoiler. Eu vou falar sobre a obra, né? Sobre as minhas experiências de leitura com essa obra, no caso, né? Foi uma releitura, mas eu também vou ler muitas partes do livro, vou contar muita coisa do livro, porque eu estou confiando que vocês que estão aí do outro lado assistindo tenham lido o livro ou comigo ou em uma outra ocasião. Então a leitura desse livro aqui, né, na verdade foi uma releitura para mim. Acho que eu já falei isso várias vezes, mas a minha cabeça é um lugar desorganizado, certo? Então vocês vão percebendo, né, com o passar do tempo. Então vamos lá, né? Essa belezinha aqui, na verdade não só ela, mas também sua continuação, né, que a princípio seria uma trilogia, né, mas o autor acabou aumentando, né, e virou aí uma trilogia em 5 volumes. Então essa trilogia em 5 volumes surge como um programa de rádio da BBC em 1978. No ano seguinte, né, Douglas Adams meio que foi persuadido a escrever e transformar, né, todos aqueles episódios em livros, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias é um clássico da ficção científica. E os livros de ficção científica, né, eles não trazem só essa questão da ciência, dos avanços tecnológicos, da ficção científica em si, né? Mas eles têm isso aí como pano de fundo para normalmente trazer, né, reflexões, críticas sobre o nosso mundo mesmo. Então Douglas Adams vai levar a gente nesse universo mirabolante que ele cria para tirar sarro realmente de vários aspectos da nossa sociedade. Então a gente começa essa história, né, ele já explicando ali numa espécie de prólogo, né, o que seria, do que se trata o Guia do Mochileiro das Galáxias. E ele já vai fazendo piada, né, com os seres humanos, com o planeta, com o fato dos seres humanos se acharem os seres mais importantes do universo, né? Então a gente já tem essa questão aí logo de cara. E ele faz questão de enfatizar que a gente é insignificante, né? Não é à toa que ele começa o livro dizendo: muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno deste sol, a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde azulado, absolutamente insignificante, cujas formas de vida descendentes de primatas são extraordinariamente primitivas, que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. E aí ele vai descrevendo mais o planeta Terra, vai descrevendo como são as pessoas, né, que as pessoas estavam cada vez mais insatisfeitos, deprimidos, né, até que alguém, uma jovem, né, tem ali um insight do que poderia ser feito, né, para que o planeta melhorasse. E aí acontece a catástrofe terrível e idiota, né, e ele vai dizer que essa história não é a história da menina, nem de nada disso aí, né, vai ser a história desta catástrofe e vai ser a história do livro Guia do Mochileiro das Galáxias, né, e aí ele vai nos explicar o que é o livro. As 2 vezes que eu li esse livro, né, eu tive a impressão, né, que você que tá meio que perdido ali no meio da quantidade de piadas, quantidade de cenas mirabolantes, no meio da quantidade de situações completamente sem sentido, né, que no final das contas fazem sentido para te levar a algo maior. Nos primeiros capítulos, na verdade eu acho que é no primeiro capítulo, a gente vai conhecer Arthur Dent e Ford Prefect. A gente conhece Arthur Dent, né, num momento em que a casa dele está para ser demolida, porque vai passar uma estrada ali, né, que faz um desvio e vai passar exatamente onde fica a casa
do Arthur Dent. A gente vai ter a questão da demolição da casa de Arthur Dent, né? E a gente tem a crítica aí à burocracia, que o responsável ali pela demolição vai conversar com Arthur e dizer que tinha sido avisado e ele não recorreu no prazo, sendo que, né, o aviso foi dado dentro do departamento lá de demolição e ninguém mais soube desse aviso. O próprio morador da casa, né, o Arthur, só veio saber quando viu os tratores, né, as máquinas chegando para fazer a demolição da sua casa. Na página 15, né, a gente tem o trecho que diz assim: o senhor teve um longo prazo a seu dispor para fazer quaisquer sugestões ou reclamações. Como o senhor sabe, disse o senhor Prócer. Um longo prazo? Exclamou Arthur. Longo prazo? Eu só soube dessa história quando chegou um operário na minha casa ontem. Perguntei a ele se tinha vindo para lavar as janelas e ele respondeu que não, vinha para demolir a minha casa. É claro que não me disse isso logo, claro que não. Primeiro lavou umas 2 janelas e me cobrou 5 pratas, depois é que me contou. Mas, senhor Dente, o projeto estava à sua disposição na Secretaria de Obras há 9 meses. Pois é, assim que eu soube, fui lá me informar, ontem à tarde. Vocês não se esforçaram muito para divulgar o projeto, não é verdade? Quer dizer, não chegaram a comunicar às pessoas nem nada, mas o projeto estava em exposição. Em exposição, tive que descer ao porão para encontrar o projeto. É no porão que os projetos ficam em exposição, com uma lanterna. Ah, provavelmente estava faltando luz. Faltavam as escadas também. Mas afinal, o senhor encontrou o projeto, não foi? Encontrei sim, disse Arthur. Estava em exibição no fundo de um arquivo trancado, jogado no banheiro fora de uso, cuja porta tinha a placa: cuidado com o leopardo. Então a gente já vai meio que tendo uma ideia, né, de para onde a história vai, né? Então ele vai trazendo essas situações assim engraçadas, né, para trazer uma crítica aí, né, toda essa questão da burocracia, de como as coisas são feitas sem o conhecimento da população, etc, etc, etc. Nesse primeiro capítulo também a gente vai conhecer Ford Prefect, né, que aparece ali muito preocupado, né, e chama Arthur para ir tomar umas com ele porque o mundo está para acabar, né? Arthur diz: não, mas eles vão demolir minha casa. Ford dá aquele jeitinho ali para tirar Arthur dali, né? E leva ele para tomar umas bebidas, né? E fica falando abertamente que o mundo vai acabar e ninguém acredita nele. E é nessa destruição do mundo que a gente tem um paralelo entre a casa de Arthur casa, né, e a casa de Arthur terra, né? Então que as duas estão sendo demolidas no mesmo dia, né, com o mesmo propósito. A casa de Arthur está sendo demolida para a passagem de um desvio, né, enquanto que a Terra está sendo demolida, né, para a passagem de uma via espacial, né. E aí a gente vai sabendo também, né, em meio a toda essa questão da demolição da casa de Arthur, em meio à destruição da Terra, né, a gente vai conhecendo um pouco mais de Ford Prefect, né. Ford é um alienígena, ele vem à Terra, né, com o objetivo de fazer uma pesquisa de campo para poder aumentar o verbete, né, que tem no livro O Guia do Mochileiro das Galáxias sobre a Terra. O Guia do Mochileiro das Galáxias, né, vai ser aqui um livro, como o nome já diz, um guia, né, para todas as pessoas que querem sair mochilando aí pela galáxia afora. E nesse livro tem pouquíssima informação sobre a Terra, né? Na verdade tem apenas uma palavra sobre a Terra, né, que é inofensiva. E por isso Ford Prefect veio à Terra para poder ter mais conhecimento sobre a Terra e aumentar esse verbete no Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas ele não contava que ia ficar preso na Terra durante 15 anos e que a única forma de escapar da Terra ia ser pegando carona na nave que veio destruir a Terra. Voltando para o livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, né, a primeira coisa que se vê na capa do livro é a frase "não entre em pânico". E isso é bastante importante ter em mente quando a gente está lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias, porque sim, muitas vezes você para e você relê e você diz: eu entendi isso mesmo, é assim mesmo. Então ele vai trazer aqui termos matemáticos, termos científicos mesmo, né? Mas ele coloca em situações tão bizarras, né, que você não precisa entender muito de ficção científica e tudo mais para que você aproveite a história, né? O importante não é você entender cada palavra que ele coloca aqui. O importante é você entender o todo, você aproveitar o todo. Mas enfim, a Terra é destruída e Lord Prefect pega carona na nave Vogon e acaba levando Arthur Dent junto com ele. E aí que as aventuras de Arthur Dent vão começar, porque ele vai viver um mundo completamente diferente, né? 5 minutos antes ele não sabia que existia vida, né, fora da Terra, e agora ele está dentro de uma nave espacial, né, descobre que o seu amigo é um alienígena, né, e que provavelmente os alienígenas donos da nave, né, vão matá-los porque eles são seres que sentem prazer em destruir as coisas, né? Não é à toa que eles trabalham destruindo planetas, né?
E eles não gostam da carona. Eles conseguiram a carona na nave Vogon, né, porque os Vogons estão empregando cozinheiros, né, de outra espécie, e essa outra espécie gosta de ver os Vogons irritados. E uma forma de irritar os Vogons seria dar carona a mochileiros. Nesse livro aqui também a gente vai saber a importância da toalha. Douglas Adams reserva aqui um trecho, né, do capítulo 3 só para falar da importância da toalha, dos usos da toalha, e inclusive isso aqui está no Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Então é uma dica muito importante o mochileiro nunca esquecer sua toalha, né? Porque afinal de contas, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho, pode deitar-se sobre ela, você pode dormir debaixo dela, pode usá-la como vela para descer numa mini jangada as águas lentas e pesadas do rio Mote, pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo. Já apanhado de toalha? Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal. Você pode agitar a toalha em situações de emergências para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpo. Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando um estrito, isto é, um não mochileiro, descobre que um mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele tem também escova de dentes, esponja, sabonete, lata de biscoito, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc, etc. Além disso, o estrito terá o prazer em emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos ou muitos outros que o mochileiro por acaso tenha acidentalmente perdido. O que o estrito vai pensar é que, se um sujeito é capaz de rodar por toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e ainda assim saber onde está a sua toalha, esse sujeito claramente merece respeito. Então chega um determinado momento em que os Vogons descobrem, né, que tem intrusos ali, tem mochileiros pegando carona, né, eles saem em busca desses mochileiros e decidem soltar os mochileiros no espaço, né, sem nenhuma proteção. Coisa que, segundo Ford Prefect, a pessoa consegue sobreviver por 30 segundos e nada mais. E que seria um milagre, né, eles serem resgatados. Mas eles não podem perder a esperança, né? Então, quando eles são lançados no universo, né, a 29 segundos, faltando apenas um segundo para eles não resistirem mais, eles acabam sendo resgatados por uma outra nave. E a gente vai saber que essa nave é a nave Coração de Ouro, que é o mais novo modelo, né, inventado. Né, e ela foi inventada para um projeto aí, né, que a gente não sabe muito bem o que é, mas enfim. Ela foi roubada na sua inauguração por ninguém menos que o presidente da galáxia. Isso mesmo. A galáxia tem um presidente, né, apesar de a galáxia ser todo um império, né, mas ela tem um presidente. E o livro deixa claro que não é o presidente quem dá as ordens ali na galáxia. O presidente é meio que usado como um fantoche ali, né, para fazer qualquer tipo de bobagem, porque quem governa mesmo tá ali por trás governando, né? Esse presidente, eu não vou saber pronunciar o nome dele direito, mas é Zaphod Bibelblox. Eu vou deixar o nome escrito aqui na tela, que é melhor, porque pronunciar nomes em inglês não é muito forte, muito menos os nomes que aparecem aqui, né? Porque são todos nomes inventados, que eu acho que já é para soar engraçado mesmo, né? No próprio inglês soar diferente. E depois a gente vai saber também que essa nave, ela é movida por um propulsor de impossibilidade infinita. Que essa nave, quando o gerador dela atinge essa impossibilidade infinita, né, que seria uma nova forma de viajar no hiperespaço, sem passar por todas as agonias, né, que a gente presencia aqui nossos personagens passando, né, ao viajar no hiperespaço. Mas essa nave aqui teria esse funcionamento aí, esse gerador de impossibilidade infinita, né, que enquanto ela viaja no hiperespaço, né, enquanto ela avança no hiperespaço, ela acaba passando em todos os lugares do universo. E é por isso, né, no meio dessas impossibilidades infinitas, acaba resgatando Arthur Dent Ford Prefect, né, no seu último segundo de vida, flutuando no espaço, né, sem nenhum equipamento de proteção. Dentro dessa nave está também uma humana, Trillian, né, ou Tricia Macmillan, né, que já tinha rolado algo entre ela e Arthur Dent na Terra, né, mas que ela acabou trocando ele por um outro sujeito que aparece, né, e ela acaba deixando ele na festa sozinho para ir embora com esse sujeito.
A gente vai saber depois que esse sujeito é o próprio presidente da galáxia lá, o Zaphod, não sei das quantas. E agora ela está dentro da nave Coração de Ouro, né, que ela ajudou ali a roubar. É na nave Coração de Ouro também que a gente conhece Marvin, gente. O androide paranoide, que é um dos personagens que eu mais gosto, né? Porque o Marvin, ele vai ser um robô, né? Mas ele tem características humanas, digamos, características psicológicas, né? Humanas, e ele é totalmente deprimido. Lembrando que aqui, né? Dentro de todo o comentário da Terra, de como eram os seres humanos são deprimidos, né? Eles parecem estar felizes, mas não. Marvin ali, ele não finge, né? Então ele é a depressão em forma de robô, né? Então ele sempre tá reclamando de algo, nada agrada a ele. E é a partir desse encontro desses personagens, né, que a gente vai saber o motivo do roubo da nave, né, e como eles foram resgatados, né? Então o próprio livro vai explicando, dentro das suas situações mirabolantes, a gente vai tendo as explicações aqui, até que os personagens chegam àquele planeta Magratea, né, que está adormecido ali há 5 milhões de anos, né? E que era um planeta, né, onde as pessoas trabalhavam fazendo planetas, né, planetas encomendados, planetas sob medidas. No início todo mundo acha que é só uma lenda, né, depois que eles encontram, eles acham que o planeta está morto, e depois a gente vai saber que não, que o planeta está adormecido, né, porque a galáxia não tinha dinheiro mais para estar encomendando planetas, então eles ficam hibernando ali e só serão acordados quando a galáxia tiver dinheiro de novo para continuar os negócios com eles. E é aqui que a gente vai descobrir que o ser humano não é o ser mais inteligente da Terra, né? Na verdade, ele é o terceiro. Né? Então a gente vai ter os golfinhos em segundos e os ratos, né? Então eu achei muito engraçada essa parte de que os ratos estariam aqui para uma experiência, né? E o próprio Arthur Dent explicando que não, que os seres humanos que fazem experiências com ratos, e vai explicando como são as experiências, né? E que poderia ser o contrário também, né? Fica observando assim, tudo que os seres humanos fazem com rato, o que é que torna a gente seres mais inteligentes? Se a gente está observando, por exemplo, o comportamento de um rato para a gente entender os nossos comportamentos. A gente vai descobrir, né, que em um determinado momento, algumas pessoas criaram ali um computador gigante, seria o maior computador do mundo, para saberem o segredo, né, a resposta para a vida, o universo e tudo mais, né? E que o computador precisou de 7 milhões de anos e meio para poder dar essa resposta. Porque apesar de ser uma resposta simples e exata, né, para tudo isso, né, o computador precisava pensar. E quando finalmente, 7 milhões e 500 anos depois, o computador dá a resposta, ele diz apenas 1,42. E aí ele diz que vocês não estão sabendo fazer a pergunta direito. E aí as pessoas querem saber qual é a pergunta certa, né? A resposta é 42, mas qual é a pergunta certa que dá 42? Que seria essa pergunta envolvendo a vida, o universo e tudo mais, para a resposta ser exatamente 42. E aí ele diz que vai precisar montar um novo computador maior que ele, né, para que ele possa dar essa resposta, e que vai precisar mais de não sei quantos milhões de anos, né, para que essa resposta, né, sobre qual seria a pergunta para o 42 fosse revelada. E aí o grande computador nada mais é do que a própria Terra. Mas a Terra foi destruída, né, para passar um acesso, né, uma via espacial por ela, que depois se torna obsoleta, né, poucos minutos depois que a Terra é destruída. Recebe-se uma mensagem dizendo que não precisava mais, porque ninguém mais ia usar vias de acesso, já tinha uma outra tecnologia para viajar, né? Enfim. E a gente vai descobrir que a Terra foi destruída exatamente 5 minutos antes do grande computador, que é a Terra, né? Saber qual é a grande pergunta, né? E a gente vai ficar sem essa resposta. Né? Então é onde a gente vai se encontrar, né, com as pessoas que projetaram ali, que encomendaram a Terra, né? E a gente vai saber que quem encomendou foram realmente os ratos, né, que são seres pandimensionais e que estão ali na forma de ratos, né? E que agora eles querem arrancar fora o cérebro de Arthur Dent. Minha gente, essa parte de arrancar fora o cérebro e dizer que ele nem vai notar a diferença, basta colocar um cérebro robótico na cabeça dele e dar só alguns comandos que vai ser do mesmo jeitinho. Eu morri de rir, ou seja, cada vez mais o ser humano é mostrado aqui como sendo pequeno, né? Ele é muito pequeno frente a tudo. Mas aí, no meio de tudo isso, né, a galáxia inteira está atrás de Zaphod, que roubou a nave Coração de Ouro e acaba chegando e salvando
Arthur Dent de ter seu cérebro arrancado da sua cabeça. E eles acabam conseguindo fugir. As personagens são muito engraçadas, né? A gente não tem muita profundidade nelas, né? A gente tem ali algumas características, então a gente não vai ter muitas histórias longas das personagens, por que elas são assim, não, a gente não tem isso. Mas o foco aqui, né, são as situações em que essas personagens estão. A escrita, né, é muito fluida, apesar de trazer trocentos milhões de termos e trocentas milhões de situações que não fazem sentido, né? E isso, minha gente, é um dos objetivos da história, é brincar com a lógica, né? É realmente não fazer sentido. Lembrando que aqui ele vai fazer uma crítica à sociedade no geral, né? Então, de forma engraçada, dessa forma mirabolante, né, que ele escolhe para escrever, ele vai fazer uma crítica aos intelectuais, vai fazer uma crítica às religiões, vai fazer crítica à ciência, à política, né? A todas essas relações, né, sociais, né? Então a gente tem um livro carregado de crítica, mas que não é pesado, né? Tem uma parte aqui que eu até marquei, né, que ele faz uma crítica que não tem a ver com a história, né, mas que a gente poderia passar sem isso aqui na história, mas ele escolheu fazer, né, uma parte onde Arthur, no planeta Magratea, né, ele primeiro se encontra com o Senhor, né, que é nativo ali do planeta, né, e o Senhor vai explicando que o planeta está adormecido, né, enfim, vocês lembram que é o Slatbarfest, eu vou deixar escrito aqui na tela em algum lugar, né, então é ele quem vai fazer um tour ali no planeta com Arthur, explicar sobre a questão da criação da Terra e todo o resto, né? E ele leva Arthur até o escritório dele, né? E aí ele diz assim: o gabinete do fulaninho lá era uma bagunça completa, semelhante a uma biblioteca pública após uma explosão. O velho fechou a cara assim que entraram. Que azar, disse ele. Explodiu um diodo de um dos computadores dos sistemas de suporte de vida. Quando tentamos reavivar nossa equipe de limpeza, descobrimos que estão todos mortos há quase 30 mil anos. Eu queria saber quem é que vai remover os cadáveres. Escute, sente ali enquanto eu ligo o aparelho, está bem? Então, assim, é uma questão aqui de uma crítica que a gente poderia passar sem essa crítica na história, né? Mas ele quis fazer, né? Quis dar essa alfinetada, assim. Então, a vida, por exemplo, de pessoas que têm um trabalho que não tem tanto prestígio social, né? Que não tem dinheiro, né? Elas valem até que ponto, né? Para o fulaninho aqui, né? O Slartbartfest, ele se preocupou simplesmente, né, pelo fato de que não ia ter quem limpasse, quem organizasse toda a bagunça, né, e não em si com as mortes de fato, né. Dentro do livro tem vários trechos assim, vocês devem ter percebido, né, ter prestado atenção. Outra coisa que eu acho muito engraçada no jeito que ele escreve, como eu já falei pra vocês, eu acho que ele escreve muito bem. Ele te leva, né, de um jeito assim que você vai ignorando coisas ali que ficou, né, sem você entender. Inclusive no capítulo 16, no finalzinho do capítulo 16, né, na página 93, ele diz assim: a tensão nervosa e o estresse são agora problemas sociais sérios em todas as partes da galáxia. E é para não exacerbar ainda mais essa situação que vamos revelar os fatos que se seguem antecipadamente. O planeta em questão é mesmo o lendário Magratea. O terrível ataque de Mystios, que terá início em breve, desencadeado por um antigo sistema de defesa automático, resultará apenas na destruição de 3 xícaras de café e de uma gaiola de ratos, um braço machucado e a inoportuna criação e súbita morte de um vaso de petúnias e um inocente cachalote. Para manter um mínimo de suspense, não diremos por enquanto a quem pertence o braço que será machucado. Este fato pode ser mantido em segredo sem qualquer problema, por ser absolutamente irrelevante. E, gente, ele não conta quem machucou o braço. Termina o livro e a gente não sabe quem machucou o braço, né? Então ele escreve tão bem, ele te leva de um jeito tão engraçado que ele já disse que ele não ia contar e pronto, né? Pelo menos não nesse primeiro livro. Ele não vai falar quem foi que teve o braço machucado. Então é uma história muito engraçada, muito divertida. A releitura conseguiu ser tão boa quanto a leitura, talvez até mais, né? Continua sendo uma série muito divertida, que eu gosto muito e que provavelmente se um dia eu chegar a reler outra vez, eu vou continuar gostando. E eu quero muito ler logo os outros, né? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer também vídeos assim comentando sobre os outros, né? Talvez eu faça um vídeo resenha sem spoiler desse aqui, para deixar também no canal para as pessoas que não leram ainda, mas ainda estou pensando sobre o assunto. Então eu vou ler o segundo livro, né? E como eu estou revezando a leitura desses livros com outros livros que já estavam nas minhas metas, e livros que vai me dando vontade de ler, assim, no decorrer do mês, né? Então eu vou deixar de novo marcada a data para a gente conversar sobre o segundo livro.
né, daqui a um mês. Então, dia 25 de julho sai o vídeo do segundo livro do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então assim, gente, eu falei aqui sobre a história, né, então comentei para eu ir me lembrando as situações, né, o que essas situações despertaram em mim. E qualquer coisa que eu não tenha falado aqui, que você queira comentar, você escreva aqui nos comentários que a gente continue essas discussões também nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado também do vídeo assim nesse formato, né, com spoiler. Então é isso, se você gostou do vídeo você já sabe, não esqueça de deixar seu gostei aqui pra mim. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilhe esse vídeo com os coleguinhas, né, conta pra todo mundo que esse canal existe, pra gente fazer uma comunidade de leitores cada vez maior por aqui. E eu vou ficando por aqui, um cheiro pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!